Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse programa da RS Play. Aqui nós vamos trazer dicas e informações extremamente importantes para a saúde e bem-estar. Vamos comentar assuntos modernos, atuais e também sobre sabedorias milenares. Pois é, muita coisa para você. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial que nós vamos falar sobre barra de Axis e qual a transformação que ela vai trazer na sua vida. Eu sou Marco Marzola, você está no Papo de Terapeuta hoje com a Rosane. Rosane, por favor, explica um pouquinho mais sobre você e sobre o seu trabalho. Então, gratidão, Marco, pelo convite. Meu nome é Rosane Stadin, trabalho com terapias energéticas, né? Reiki, barras de Axis, entre outras. E a minha paixão, sim, a queridinha, são as barras de Axis. Resumindo, eu vou tentar resumir aqui o que é as barras para quem ainda não conhece, né? Que é uma prática que está dentro de Axis Consciousness, criado pelo Gary Douglas, né? É relativamente recente, né? Isso, se eu não me engano, é de 1995, mais ou menos. No Brasil chegou depois do ano 2000 alguma coisa que eu não tenho certeza. E esse Axis Consciousness, ele é um conjunto de processos energéticos, né, e terapias técnicas, ferramentas energéticas seria mais apropriado, que visa facilitar a expansão da consciência e criar uma vida mais leve, mais consciente no planeta. E as barras de Axis são justamente esse carro-chefe. É onde eu gosto que a mágica acontece. Tá. E, resumindo, são os 32 pontos, que a gente tem todas as informações na cabeça, que a gente ativa com toques bem leves e que corre, a gente descorrer as barras, que é de um lado ao outro, ou a gente ativa, ou a gente desacender as barras. Mas, enfim, quando a gente toca levemente nesses pontos, a gente acessa essas informações sobre várias seções da nossa vida, tipo dinheiro, relacionamento, controle. Então, tudo ali guardadinho nessas caixinhas. E é como se acontecesse tipo uma descarga eletromagnética. E a gente consegue acessar esses pontos. E o que tem ali dentro da nossa caixa preta? Porque eu considero, né, uma caixa preta. São todos os nossos pontos de vista, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, julgamentos, memórias, traumas, tudo aquilo que está ali guardadinho e muitas vezes a gente nem faz ideia que está. Porque são as conscientes e as inconscientes. Quando a gente toca nesses pontos e começa a liberar, acessar, não é o terapeuta ou praticante que vai definir o que vai sair ali naquela sessão e também não é a pessoa que chega com aquela questão. Tanto é que a pessoa não precisa nem falar se ela não quiser. E eu acho isso muito bom em barras, porque tem pessoas que não gostam de falar. Verdade. Assim como tem aquelas que adoram falar, tem quem não gosta de se expor. Tem gente às vezes que nem sabe o que está fazendo ali, exatamente qual é o problema. Só sabe que está querendo melhorar, né? Alguma coisa que se sinta melhor. Algo me incomoda, não sei o quê. Exatamente. Como eu posso me sentir melhor? Alguma coisa me incomoda. E aí, quando a gente acessa, quando eu deito na minha maca, a primeira coisa que eu já faço é um processo que a gente chama destruindo e descriando toda a expectativa e projeção sobre o que essa sessão vai liberar aqui. Porque a gente não sabe. E como é que a gente sabe? É sutil o resultado. Eu gosto muito da Gretchen, a Conga La Conga, adoro ela falando de barras, porque ela é facilitadora de barras, Sim. O marido dela é das terapeutas holísticas, e ela fala muito bem, tem um exemplo que ela dá que eu acho perfeito. Quando a pessoa tá, por exemplo, tem medo de barata, ela vai para uma sessão de barras, ela não fala na barata, não pensa na barata, nem se lembra de barata. Nem lembra que tem medo de barata. Exato, mas ela deitou a cabecinha dela lá, e o que acontece é que passou um tempo da terapia, lá da sessão, e a barata passou do lado dela, e aí que ela lembra, eu não tenho mais medo de barata. Pensa, é mágico isso aí, tu não ter que ficar pensando, fazendo alguma coisa e fazendo qualquer coisa, um esforço, é sem esforço. E aí é por isso que a gente sempre dá de tema de casa, né, o mantra de Axis. Porque é o corpinho que vai saber o que é leve para ele desprender. Nesse caso foi o medo de barata, entre outras coisas. E cada sessão tem coisas ali que tu vai ao longo do tempo percebendo, e isso é importante. Algumas coisas a percepção já é ali na hora, outras só
em um momento só no momento posterior. oportuno, sabe? Exatamente. Tem pessoas que já levantam ali da maca, isso aí não tem como não. Tu levanta da maca já se sentindo mais leve, se sentindo mais alguma coisa ali que tu não sabe o que é. E o mais legal, tu não tem que definir nada, tu só sai dali. O Gary Douglas fala que é, no mínimo, um cafuné, porque como a gente toca na cabeça, e no máximo pode transformar toda a tua vida. E de verdade é bem assim. Por isso que o mais importante é não entrar com expectativa e projeção. Eu, quando eu conheci as barras, eu não estava com problema nenhum, que eu soubesse, né? Quem não tem problemas? Eu já tinha passado pelos meus desafios maiores, que foi a doença e meu marido que faleceu, logo depois demorou meu pai, então eu tinha várias questões, meus traumas, meus dramas estavam tudo lá, então eu achava que eu já tinha superado um pouco, que já fazia alguns anos. Mas que nada. Quando eu corri as minhas barras, primeira vez, eu não tinha nenhuma expectativa. Eu conheci num evento holístico da PUC. Foi lá uma meia sessão, que eu só fui conhecer, saí daquela maca lá, dormi, achei que tinha dormido, né? Porque a gente entra num estado do teu cérebro, as ondas delta, que é onde realmente as coisas vão acontecendo. Saí de lá tranquila, passou uns 2, 3 meses, eu encontrei de novo um evento em outro lugar, um espaço holístico, que tinha também uma degustação, a gente chama de Quick Barras, que é de 20 a 30 minutos a sessão. Fiz também, né, eu sou dessas, né, curiosa e tal. E aí num terceiro momento me convidaram para ir lá na orla e eu fiz. Foi só para mim. Para mim foi só o suficiente para eu me perceber diferente. E o mais engraçado, Marca, é que quando tu não te percebe, as pessoas que convivem contigo percebem. O que tu tem? Tu tá mais leve, tu tá num estado de leveza, tu sai do trauma e do drama, tu não pega mais pra ti os pontos de vista dos outros, os julgamentos. É uma coisa diferente, é uma mudança no teu modus operandi, sabe? O teu padrão de comportamento muda. É muito notável. Muitas vezes os outros percebem, porque para nós é algo que está tão normal, tão leve, tão corriqueiro, que é simplesmente continuar o dia a dia. Exato. Agora, as outras pessoas percebem a mudança. Exato, exatamente. E aí que a gente fica pensando, meu Deus, mas eu não fiz nada, eu não falei nada, o que aconteceu aqui? Eu, no meu caso, né, foi uma situação até que era uma situação familiar, assim, eu era chorona, eu era muito chorona, meu Deus, eu queria falar as coisas às vezes, mas quando eu me magoava, que eu queria, ou ficava brava, eu queria falar, daí vinha as lágrimas, e meu Deus, eu ficava com ódio de mim mesma, meu Deus do céu, por que eu não consigo falar? Aí quando aconteceu uma situação parecida, e eu falei, que a pessoa disse assim pra mim, que eu falei assim, eu nem sou mais aquela pessoa, daí a pessoa disse assim, eu só tô acreditando porque tu não tá chorando, e eu falei, eu não tô chorando, e eu não tô chorando e eu ainda falei, e pior, ou melhor, eu não estou magoada, e isso foi pra mim... Aí que você foi percebeu. aonde eu percebi. Aí dali em diante eu quis começar a fazer mais barras, fiz o curso inclusive, me tornei praticante, porque daí eu queria que todo mundo tivesse esse espaço de leveza e de transformação com facilidade. A facilidade, a alegria e glória do nosso mantra, né? E comecei, eu não via uma cabecinha, eu queria tocar e fazer as barras, né? E comecei a trabalhar com isso assim, espontaneamente, ou melhor, foi quase um trabalho voluntário no começo, né? Porque eu só queria fazer. Até que as pessoas começaram a me pedir, aí eu comecei a trabalhar. Mas sobre a sessão e sobre as mudanças, a pessoa deita na maca. Ela não pede nada, ela não sabe nada, ela só tem que se permitir receber. É a única coisa que a gente pede. Se permita receber, se permita e deixa o resto acontecer. E se perceba. Às vezes, não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira. O Gary Douglas fala em 10 sessões. E eu vou te dizer, eu concordo com ele. Eu falo em 5, que eu sei que em 5 tu já vai sentir. Mas se tu vai fazer uma fisioterapia, não são 10 sessões que tu precisa? Às vezes muito mais. Às vezes muito mais, né? Bem mais, inclusive. Mas é no mínimo 10 sessões. Eu brinco muito com as colegas que... mulheres, a gente vai fazer uma massagem, que a gente adora, né? Massoterapia, ou é para, sei lá, para gordura, para celulite. 10 sessões no mínimo. Sim. Por quê? Porque na primeira, tu não vai sentir a diferença, mas ela tá ali. E barras é igual. Ela é muito sutil. Na primeira ela tá ali, na segunda que tu vai fazer ela tá ali, vai mais um pouquinho, ela é cumulativa. E na outra, e quando tu vê na quinta, sexta, tu já sabe que se tu tá fazendo fisioterapia, tu já melhora.
A mesma coisa acontece no corpo e a mesma coisa com a consciência. Como várias outras técnicas terapeutas, né? Exato. A gente fala que é o efeito cebola, né? Exato. É uma camadinha por vez. Exato. Para quem não gosta de cebola, a gente pode falar de outros legumes. Exatamente. Né? Mas é uma camadinha por vez que vai. Exatamente. E a pessoa tem que estar disposta a receber isso, porque tem pessoas que acham que tu vai fazer uma vez e resolver a vida. Existe isso, tu passou uma vida inteira pegando crenças, né, ouvindo pontos de vista de outras pessoas. Aquele mesmo, por exemplo, sobre que a gente ouve muito quando Medos, a gente... dúvidas, inseguranças. A gente ouve, por exemplo, sobre dinheiro. Que dinheiro não dá em árvore. O pai da gente disse em algum momento, a mãe. Sim. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Isso fica dentro de ti. Mesmo que tu não queira, para ti, que tu tá acreditando nisso, o teu dinheiro vai realmente vir tá no inconsciente. com dificuldade, entendeu? Tá programado no Exatamente, relacionamento. Que tudo que é homem trai. A pessoa já traz para a vida dela esse comportamento padrão, porque ela tá mandando para o universo isso. É ressonante, né? Vai ressonar com isso e vai vir isso para ela. Então, quando a gente faz essa mudança e começa a pedir, por isso que a gente, nas barras, a gente faz... Depois do atendimento, eu sempre dou um tema de casa, que é repetir 10 vezes o mantra. Mas eu quero ouvir esse mantra. Esse mantra, eu vou te falar, faz. Eu até deixo para vocês aí que estão me ouvindo aí, façam o mantra em casa. Experimentem 7 dias, que seja, né? Eu acho bom fazer todo dia. A vida realmente melhora. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas é tudo mesmo, sabe? Então tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim. Mas vai dando aquela intenção, porque conforme tu vai falando, por isso as 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite, é o que o Gary Douglas nos propõe. É falar com sentimento, com coração, a tua com vibração emoção. vai mudando, Sim. porque a gente não é papagaio ficar repetindo, né? A gente vai falando e vai escolhendo essa facilidade. Então tudo vem a mim com facilidade, aquilo vem vindo, vem lá na minha casa, todo mundo, minhas netas, tudo já fala do mantra. E as coisas começam a vir, aí tu vai sair, daqui a pouco tem um estacionamento, tem uma vaga só pra ti, tava ali te esperando, sabe? Tu encontrou um dinheiro no bolso do casaco, melhor coisa que tem, né? Encontrar um dinheiro no bolso do casaco. E outras coisas que vão acontecendo que vem facilidade. Aí reconhece, esteja na presença de reconhecer isso, né? Sim. E aí as pessoas às vezes querem mudar o mantra, elas querem dizer assim, não, tudo não, só tudo de bom. Mas, gente, é tudo mesmo. Tudo. É tudo, cara pálida. As coisas ruins também. Porque quando a gente começa a pensar que lá naquela parte ruim tem um presente para ti. E se for esse a mudança que tu precisava, né? Não que tenha um presente, mas muitas vezes nós precisamos passar por situações incômodas, ruins, problemas para aprender, para crescer, para progredir, para nos preparar para um outro momento. Sim. A gente não pode viver só no mundo cor-de-rosa. Sim, mas quando né? a gente pede facilidade, alegria e glória, inclusive nos momentos ruins, tu vai passar por isso com facilidade. Com facilidade, vai não ser é mais no leve. trauma e no drama, tu entendeu? Então tu pede facilidade para tudo. Às vezes é um pé lá no traseiro, uma demissão, perdeu alguma coisa importante, um relacionamento que, na verdade, depois que tu olhava de um outro ângulo, se tu não estiver sofrendo naquela trauma e drama, tu vai perceber que tinha coisas muito melhores logo adiante. Sim, desculpa te interromper, só me veio à mente um rapaz que eu atendia durante algum tempo e ele simplesmente não suportava o trabalho. Ele não suportava o trabalho, não suportava as pessoas que trabalhavam com ele, o que ele fazia, o salário, nada. Só que ele não... Durante muito tempo a gente trabalhou para ele mudar isso, para ele criar autoestima, para ele criar força para mudar, para ir para a vida, para procurar outra coisa. E ele não ia. Isso foi durante, acho que, 5 ou 6 sessões. A gente estava trabalhando. E aí na outra ele chegou arrasado, porque ele tinha sido demitido. Sim. Eu falei, que bom! Sim. Ele queria me Percebe bater. onde está o presente ali, né? Ele ficou bravo, porque eu falei, que bom que ele foi demitido. Eu falei, tá aí a sua chance, tá aí a oportunidade. Você não quer algo melhor? Você não quer outro emprego? Demorou menos de uma semana, ele já estava em outra posição, trabalhando num lugar que ele gostou de chefe, dos amigos.
Tá lá, tá muito bem, trabalhando lá até hoje. Viu? E é sobre isso. Isso também em relacionamento. As pessoas não saem do lugar que estão, porque, não sei nem se eu posso falar isso, mas é um cocô quentinho que a gente chama. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá quentinho. Então aqui eu conheço, vou ficar aqui. Então elas gostam de reclamar, mas na hora de fazer elas têm medo de perder. Muitas vezes precisa. E a gente sempre faz essa pergunta: você está disposto a perder tudo para ter tudo? Então assim, é soltar, é confiar, solta para o universo. E aí entra as perguntas que a gente também trabalha em Axis, que são: o que mais é possível, sabe? A gente fica perguntando como pode melhorar ainda mais o universo. Eu tenho o como pode melhorar para as pessoas que estão praticando Axis, assim, as barras, a gente aprende que tudo pode realmente melhorar ainda mais. E se tá bom, pode melhorar; se tá ruim, como pode melhorar realmente, né? E se torna a nossa vírgula. Eu, pelo menos, tinha essa mania, até tinha gente que me chamava de Rosane, como pode melhorar? Porque eu falava uma coisa e estava contando um assunto para alguém, e daí aconteceu tal coisa, e aí, como pode melhorar? E o que mais é possível era o nosso ponto final, porque a gente não conclui nem define nada. Aí, tipo, tu atende aonde? Eu dizia, eu atendo na Zona Norte, mas o que mais é possível? Porque a gente deixa aberto para o universo as possibilidades. Quando tu já está com a tua mente expandida, tu simplesmente, realmente, tu acessa as infinitas possibilidades. Tu não define nem conclui nada. Tu vai na leveza, sabe? E o que mais é possível, sabe? Então, é por isso que eu digo, é um modo operante de funcionar que a gente muda. Não estou mais querendo ter razão em nada, nem querendo saber exatamente como é tudo. Eu só estou aqui na permissão de receber o que tiver. Que pode ser, a princípio, ruim, mas eu descubro logo adiante que sim, tem um presente. E receber do desconforto é geralmente ali que está teu presente. Como tu acabou de falar desse rapaz que era desconfortável perder o emprego, né? Sim. Ele tinha muita insegurança. E muitas vezes a gente fica reclamando, ai Deus, por que isso? Exato. Mas por quê? O Por que eu tenho trauma que e o sofrer? drama. Eu quero... Todo mundo tem que fazer a sua parte. Uhum. Já que ele não estava fazendo a parte dele, ele recebeu uma ajudinha, né? Exatamente, às vezes vem, né? Vem exatamente essa ajuda. É a ajuda que você quer? Vai! O bom é que ele já estava fazendo um tratamento contigo, então ele já estava entrando nessa frequência. Sim. Porque o que todas as terapias fazem é isso, né? Energeticamente, é deixar aquela pessoa apta para ela receber. E aí, de um jeito ou do outro, ela acaba... Porque é sempre de dentro para fora. É sempre de dentro para fora. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro de quem eu ouvi, que era: as barras, a gente toca na cabeça do lado de fora para tirar as mentiras do lado de dentro. E é exatamente isso. Tudo aquilo que estava na tua cabeça, que, como eu estava falando, de relacionamento, de dinheiro, ou controle, né, que a gente quer controlar tudo. Tu descobre que tu não tem controle sobre nada nessa vida. E que como é bom não ter controle, como é bom tu não precisar se preocupar com tudo isso. Exatamente. Sabe? É a leveza. E o que é expansão de consciência, gente? Se não é justamente tu entrar na leveza, tu perceber que aqui dentro, tudo que acontece na tua volta, tudo que acontece aqui, vem de dentro para fora e que é tu que cria. A gente às vezes até tem alguns problemas quando as pessoas não entendem, né, que é tu que cria. Mas é porque tu cria aqui, tu sai daqui e vai ressoando com o que o universo está te mandando, né? Eu estou mandando coisa de pensamento de preocupação, vem preocupação, mais preocupação para mim, né? E é justamente sobre isso, sobre se liberar de todas essas crenças. É aquela estação de rádio, né? Se você sintoniza numa estação que só tem música ruim, você só vai ouvir música ruim. Como é que eu quero ouvir a Rádio Cidade se eu estou botando na antena 1, né, por exemplo, né? É sobre isso mesmo, entende? E com as barras, a transformação acontece, as pessoas não precisam falar. Às vezes tem gente que deita na maca e tagarela, assim, porque precisa falar, gosta de falar. E parece que a gente toca num ponto, uma certa hora, que a pessoa, para de falar, sabe? Aí fica... É o corpinho dela que vai dizendo exatamente para ela o que tá liberando, tá tudo certo. Tem uns que é o contrário, então daqui a pouco começa a falar. Eu atendi um rapaz que ele tinha um problema justamente, geralmente o homem é mais calado, né? Sim. Mas ele tinha um problema que ele não falava, assim, ele tinha 19 anos e ele parecia que ele era um autista. A família tinha feito já vários exames com psicólogo, psiquiatra, ressonância, neurologia, ele não tinha nada.
Mas eram traumas que ele tinha da pré-adolescência dele, tá? Uma separação muito difícil dos pais e tal, e ele tinha aquela coisa dentro dele. Aí tá, ele foi lá, o pai pediu 10 sessões, né? E assim como ele estava muito preocupado, eles fizeram 5 direto, assim, um dia após o outro, para depois ele estendendo. Era impressionante, ele ficava quieto, claro, né? Ele era quieto lá na maca, bem durinho, inclusive, bem durinho, sim. Aí fazia lá a sessão, ia embora, só chegava oi e tchau. No outro dia de novo. No terceiro dia ele começou a me perguntar algumas coisas, sabe? Depois, no quarto, ele começou a me contar algumas coisas que ele estava sentindo, estava percebendo, coisas que vinham na memória dele, porque a gente vai acessando. Tem coisas que são tão difíceis para a pessoa que ela até fecha a memória, Sim. né? E aí aquilo fica ali, incomodando, travando a vida da pessoa. E aí começou a vir umas memórias para ele, começou a falar. E aí, acho que foi na quinta ou na sexta, agora eu não lembro, que a irmã dele me ligou assim, nossa, a gente está impressionada, ele está falando um monte de coisa que ele não falava, a gente está impressionada com isso. E aí depois ele começou a ler livros, aí a gente indica as perguntas, o mantra, a gente dá um atendimento depois, durante e depois. Eu gosto de ficar disponível, porque eu sei, eu já tive nesse espaço, de quanto a gente pensa que é difícil, que o outro não se importa contigo, e depois quando tu vê assim, meu Deus, para mudar não precisa tanta coisa, só basta se permitir. E sobre isso, teve também pessoas que, quando estavam trabalhando, que nem tu falou aí, né, num lugar, ela tinha que fazer um feedback, essas empresas que fazem feedback aí, Sim. né, que quando de tempos em tempos, e ela sempre ficava muito preocupada, com medo de perder o emprego, fazer um feedback, o que ela vai falar. E aí meu colega perguntou, tu já se preparou pro teu dia lá? Ela disse, pois sabe que eu nem pensei. Quando chegou na hora, ela disse, Rosane, eu falei o que eu tinha que falar, simplesmente o que estava ruim, que eu achava ruim, que eu não ia falar, não tinha coragem, eu falei. E tu sabe que a chefe até achou bom, ela até achou bom, porque eu não estava com medo de perder o emprego, que é um outro implante distrator, Sim. o medo. O medo nos paralisa e faz com que a gente fique ali no coco quentinho, né? E mais ou menos isso, assim, que eu vejo em todos os atendimentos. Sempre a pessoa se permitindo receber e ela deixando que as coisas vão aparecendo e vão se encaixando. Empregos, relacionamentos, saúde. O ideal são 10 sessões. Essas 10 sessões, elas podem ser quinzenais, semanais, é melhor com um prazo menor? Como é que é o período das sessões? Quando a pessoa pode fazer, se ela, depende de cada caso, claro. Sim, quando ela pode fazer, se ela está numa situação que ela está meio aflita, o ideal seria que ela fizesse uma vez por semana. É ideal, mas não é obrigatório. Ela pode fazer conforme a disponibilidade dela, porque as barras são cumulativas. E assim, então, conforme mais tu faz, mais rápido vem o resultado. Mas elas existem ali, pode passar 1 mês, 2. Tem gente que já passou mais de ano. E quando ela voltou para as barras, aquilo, fez total sentido. Simplesmente continuou estava ali, o tratamento. Exatamente, estava ali. Então, isso também é muito importante a gente saber que não tem problema tu parar se tu não pode. Mas não para de fazer o mantra que eu indico, né? Eu sempre digo, vai nessa fluidez das perguntas, né? O que mais é possível aqui que eu nunca considerei, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, sabe? Tem uma situação estranha, difícil, e tu não está entendendo o que está acontecendo. Faz as perguntas, se coloca à disposição no universo para que ele te mostre. E não é para fazer pergunta e responder, porque o que vai responder seria a tua mente que se soubesse toda a resposta. Raciocinando. Exatamente, se ela soubesse toda a resposta, tu não estava naquela situação. Então deixa que o universo responda. Ele te mostra os sinais, ele te dá possibilidades. Acontecem situações como essa de ter que sair do emprego, de um relacionamento, daqui a pouco aparece uma outra coisa, tu não sabe. Só se coloca à disposição. E uma outra coisa que eu acho interessante é sobre os julgamentos. A gente para de julgar as pessoas e de se julgar também. Porque a gente está sempre no julgamento, né? O fulano fez isso, ou aquele lá, olha lá, aquele fulano, aquele jeito. E quando a gente parar de fazer esse julgamento e olhar que está tudo certo no universo como está. É verdade. Sabe? Que inclusive a gente mesmo se julga muito. Quem julga os outros, obviamente, vai se julgar também, porque se o outro não faz, eu também não vou fazer, né? E aí tu fica mais leve.
A gente tem uma frase também que eu gosto bastante, que é: consciência inclui tudo e não julga nada. E é perfeito. É nada mesmo. Eu não vou julgar o presidente, eu não vou julgar o pai, mãe, não vou julgar nada, não vou julgar nenhum ladrão, eu não vou julgar. E sair disso é bem difícil. Todo mundo erra, todo mundo tem defeitos, mas também todo mundo tem qualidades. Sim. E depende de nós valorizarmos as nossas qualidades para nos tornarmos uma pessoa cada vez melhor. Não é verdade? Exatamente. Infelizmente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu gostaria de convidá-lo, você que está nos assistindo, a entrar no nosso grupo de WhatsApp. É um grupo silencioso, que você não vai ficar recebendo um monte de mensagens, mas você vai poder ter acesso a informações e dicas exclusivas, minhas e também dos nossos convidados. Você vai poder interagir com os nossos convidados, escolher assuntos e muito mais. E, terminando mais esse programa, Rosane, gratidão tê-la aqui. Gratidão. E se você quiser dar um recadinho rapidinho, ainda temos tempo. Bom, o que eu poderia dizer para todos que estão ouvindo, é o mantra que eu já falei, não esqueçam, anotem aí, né? O tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. E antes de levantar da cama, fazer a perguntinha para o universo. Que presente tem para mim hoje, universo? Me mostra. Universo, o que mais é possível que eu ainda não considerei? Me mostra, universo, agora, por favor. Olha, juro para ti. Experimenta e depois me conta. Vai melhorar toda a frequência do teu dia. É isso. Gratidão, foi um prazer tê-la aqui. E para vocês, até o próximo Papo de Terapeuta.